Pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje, mais um dia, a gente vai para mais um vídeo daquele quadro onde eu falo sobre equipamentos e materiais que eu compro para usar nas minhas pinturas. Hoje eu quero trazer duas coisas. Primeira coisa que eu quero trazer são essas canetas, certo? Comprei essas canetas, assim, vocês vão ver mais à frente que eu falo que eu tô precisando de algo onde ele me dê uma precisão um pouco maior do que o pincel para fazer determinadas coisas. Porque às vezes eu preciso fazer um... Deixa eu pegar um carro aqui. Por exemplo, vou pegar dois, na verdade. Dois. Por exemplo, nesse Shelby Cobra Daytona Coupé, às vezes eu preciso pintar algumas determinadas partes que eu preciso de uma precisão, certo? Ou que eu preciso apenas marcar. Como, por exemplo, se eu precisasse fazer uma linha mais escura aqui dentro com o pincel, nos frisos dele. Com o pincel eu não conseguiria. Ou se eu quisesse só marcar para dar uma questão de profundidade, essa parte aqui interna desse carro. Com o pincel eu não conseguiria. A mesma coisa seria, por exemplo, para pintar essa parte aqui de dentro desse Fast Fallion. Com o pincel, isso me causaria uma borradeira absurda e seria bem complicado de se trabalhar. Mesma coisa do Shelby Cobra. Se eu precisasse detalhar em preto, por exemplo, ou em branco, esses frisos eu não conseguiria com pincel. Então, eu comprei estas canetas, certo? São canetas a óleo. Ela tem uma ponta 0,7 e, como vocês podem ver, ó, ela é super fininha. Super fininha. Quem já teve lapiseira 07 sabe do que é que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo... Ok. Bem. Então, assim, ó, ela é super fininha. Paguei R$ 12 em cada uma e comprei uma prata, uma ouro, uma branca, uma amarela, uma vermelha e uma preta. Infelizmente não tinha azul, mas tudo bem. Por que essas cores? Dourado, eu posso fazer marcação nas rodas, como aqui no Fast Fallion, certo? Prata, normalmente, se eu não tiver muito habituado ou não quiser um negócio mais preciso ou quiser algo que não me deixe tão, eu ia dizer desuniforme, certo? Porque essa caneta ela vai me deixar a pintura um pouco mais uniforme. Então, para fazer alguma pintura um pouco mais uniforme, para um acabamento um pouco melhor, isso aqui vai deixar. No entanto, isso aqui é só temporário, certo? Isso aqui é mais para pequenos detalhes, para se trabalhar aqui e ali. Então, por exemplo, faróis. Branco, caso eu precise
Por exemplo, se o carro for todo prata e eu preciso fazer um faróis, branco pode ser uma opção melhor. Amarelo, normalmente para fazer lanternas traseiras ou uma parte das lanternas traseiras. Vermelho, também para fazer a lanterna traseira. E preto, para caso necessite de algum detalhamento. Eles vão ser úteis para fazer esse tipo de coisa. Vai substituir o pincel? Não, porque simplesmente essa caneta é extremamente cara. Cada caneta dessa é R$ 12. Então, ela não vai substituir o pincel e eu vou ter que melhorar a minha pintura com pincel. Gostando ou não de trabalhar com pincel, eu vou ter que melhorar a minha pintura com pincel. Mais à frente, vocês vão ver eu trabalhando neste carro aqui. Como eu disse, como vocês vão ver lá para novembro, esse carro aqui eu ganhei a carroceria, certo? Só a carroceria e eu fiz ele todo. No entanto, vocês podem ver que as lanternas estão um pouco borradas. Essa parte ao redor da grade dessa BMW também está borrada. Porque eu passei um tempo sem usar o pincel e eu perdi a habilidade. Não que eu tivesse muita. Então, assim, para determinadas coisas, a caneta vai servir melhor. Mas eu não quero parar de usar o pincel. Porque, como eu disse, uma caneta dessa é R$ 12, não me dura tanto tempo. E um potinho de tinta, ele me custa R$ 10, principalmente os metálicos, e ele vai me durar anos. E por causa disso, eu comprei também essa paleta molhada. Certo? O que é uma paleta molhada? Para começo de conversa. Uma paleta molhada é um instrumento principalmente de pintura de miniaturas, principalmente miniaturas de personagens. Quem joga RPG já viu bastante aquelas miniaturazinhas de personagem. Então, uma paleta molhada é muito usada por determinados profissionais para trabalhar com pintura. Um profissional compraria uma paleta molhada dessa? Provavelmente não. Ele ia fazer com qualquer vasilha que ele encontrasse uma paleta do mesmo jeito. Então, para ele, uma paletazinha dessa seria inútil. Eu não gosto, certo? Eu paguei R$ 40 nessa paleta, certo? Eu tô falando certo demais. Eu paguei R$ 40 nessa paleta para poder usar. Ela é bem interessante. Ela vem com essa... com esse negócio aqui, que é para você passar o pincel e limpar, tirar resíduos mais pesados. E você também, ó, dá uma puxadinha para baixo, certo? E ele fica como se fosse uma cadeirinha, que eu vou até fazer isso agora, que não tem problema nenhum. Eu não sei se é para baixo ou para cima. Talvez seja para baixo. Não vou fazer isso não. Não agora. Ou faço. Acho que é para baixo. Se não for, agora vai ser. Então, ó, eu puxo ele aqui para baixo. Era para baixo mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. E ele vai ficar igual uma mesinha. Como vocês podem ver, ele vai ficar igual uma mesinha. Aí eu chego, coloco ele aqui
E vocês vão ver que ele tem um tamanhozinho entre a base e o lugar onde vai ficar a água. Bem, essa paleta molhada, ela também tem essa esponja absorvente e ela é transparente, como vocês podem ver, para você ver o nível da água, e ela é transparente para você ver as tintas que estão nela. Depois eu vou ter que tirar isso daqui com muita calma, muita paciência, para deixar essa tampa totalmente sem nada. Da Shopee. Comprei na Shopee. A paleta molhada, ela vem com 10 papéis. 5, que é um tipo de papel manteiga, e 5, que é um tipo de papel toalha, um papel vegetal. Não é papel toalha, é realmente, olhando agora, ele é um tipo de papel vegetal. Onde você vai encher a esponja com água, você vai colocar o papel vegetal em cima. Não é que é um papel vegetal, é porque papel manteiga também é chamado de papel vegetal. Mas é um papel poroso. É um papel poroso, como vocês podem ver, ó. Ele é bem poroso, certo? Não sei que tipo de papel é esse. E ele tem esse papel que é um papel manteiga assim. Então, você bota o papel aqui em cima, esse papel poroso. Vamos chamar ele de papel toalha, porque é o que eu vou usar, eu não vou usar esses papéis, certo? Você bota em cima o papel toalha depois de encher a esponja com água, e por cima do papel toalha você põe o papel manteiga. Para que serve a paleta molhada? A paleta molhada, ela serve para você colocar a tinta em cima e você trabalhar com essa tinta sem ela ficar secando. Quem vê os meus vídeos, ou quem vai ver os meus vídeos, certo? Principalmente mais à frente, vai perceber que em muitos momentos eu tenho que ficar molhando o pincel porque o pincel seca. Tinta acrílica, a tinta acrylex, que no caso aqui eu uso, ela seca muito rápido. Então o que é que eu faço? Quando eu for usar, quando for fazer agora, eu vou pegar essa paleta molhada, eu vou encher ela de água, colocar o papel toalha, por cima o papel vegetal, pego a tinta, coloco ela aqui em cima e eu posso trabalhar com ela sem me preocupar dela secar ou não. E também, como eu vou trabalhar com o pincel, eu vou estar sempre trabalhando em uma superfície onde eu posso limpar. Por que eu comprei essa paleta molhada? Era necessário? A pergunta que vem é: Roberto, é necessário comprar uma paleta molhada? Não. Você pode fazer uma paleta molhada simplesmente pegando qualquer vasilha com tampa, pegando uma esponja de cozinha, colocando por cima, pegando um papel toalha e pegando um papel toalha, colocando em cima, e em cima dele colocando um papel vegetal. Resolve do mesmo jeito. No entanto, eu gosto das minhas coisas arrumadas e organizadas. Para mim, esse tipo de coisa de gambiarra não fica legal e não fica bonito. Principalmente para eu que estou começando a produzir vídeos para a internet. De novo, quero virar youtuber? Não, mas também não quero fazer as coisas de qualquer jeito, não é? Eu não sou um Átila, eu não sou um Chiquito, certo? Que tem milhões de viewers e pode fazer qualquer besteira que o pessoal vai se dizer assim, ó, porra, que massa. Eu já tenho algumas coisas para trabalhar e eu gosto das minhas coisas bonitinhas e organizadas. Outro ponto também é que eu vou trabalhar, quando for trabalhar com a pintura, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso simplesmente pegar uma flanela,
certo? E trabalhar com essa flanela, assim, ó, cortadinha em cima dele, certo? Para fazer de um lado a esponja molhada e do outro a pintura. Ou, por exemplo, eu posso simplesmente... Opa! Vai sair fácil? Não vai sair fácil. Não está saindo fácil. Tá. Vou conseguir. Tirei. Ou então simplesmente vou fazer o seguinte. Às vezes, como vocês mesmos veem, eu preciso apenas do reservatório de água e da flanela. Vou colocar assim de qualquer jeito, só porque é só para mostrar. Então, ó, eu chego, faço isso. E aqui do lado eu vou ter o reservatório de águazinha para pintar, molhar o pincel. E aqui eu vou ter a flanela para trabalhar. É outra utilidade que eu vou usar também. Tenho que usar isso também com bastante frequência. É interessante, certo? R$ 40 só por isso? Não. Como eu disse a vocês, eu quero melhorar a minha pintura com pincel. Por isso eu não vou usar esses papeizinhos agora. Eu quero melhorar a minha pintura com pincel. No entanto, para melhorar a minha pintura com pincel, eu também tenho que trabalhar alguns materiais melhorzinhos. Eu acho interessante para mim essa paleta molhada, principalmente porque eu quero ampliar um pouquinho as coisas, como por exemplo, eu quero pintar miniaturas para fazer mini dioramas. Tô pensando muito avançado demais. A ideia basicamente não é essa. Mas eu quero praticar a minha pintura. E às vezes, para mim, eu comprar alguma coisa que me ajude a praticar é interessante. Junto com ela, eu achei um carrinho também do meu sobrinho neto. Mais à frente vocês vão ouvir falar sobre ele, que eu falei sobre ele num vídeo, onde eu vou dar uma juntadinha aqui, usar epóxi, certo? Para trabalhar, ele vai chegar, vou colocar epóxi aqui para prender, porque esse carro, ele vai ser o meu corpo de prova. O que seria um corpo de prova? Um corpo de prova seria algo que eu iria usar para testar coisas. Eu vou começar a praticar a minha pintura exatamente nesse corpo de prova. Tenho que voltar ele para um pouquinho mais para cá, senão ele vai ficar fora. Então eu tenho que voltar, vou preparar esse corpo de prova para eu trabalhar com ele. Então, essa paleta molhada é só um começo para eu trabalhar mais pintura com pincel. Bem, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo que o normal. Eu gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Um muito obrigado e valeu!